10 minutos para a sua ponderação, senador Caiado. Senhor presidente, cumprimento também ao doutor Alexandre de Moraes, convidado e ao mesmo tempo sabatinado na manhã, tarde, noite de hoje, aos demais pares. Inicialmente, eu quero discutir um tema um pouco mais abrangente. É uma análise do conjunto do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que chegamos a uma crise sem precedentes no país. Nunca assistimos um momento em que a classe política, seja legislativo, seja o judiciário, seja o executivo, como também o poder judiciário, perdem cada dia mais apoio, adesão, credibilidade por parte da sociedade brasileira. Acho que nós temos a responsabilidade aqui, nesta hora, não só da arguição, mas nós temos a responsabilidade aqui de tentarmos buscar um mínimo de convivência dentro do Estado Democrático de Direito. O que se espera de um legislativo é que volte a ter uma sintonia próxima à sociedade brasileira, que realmente o Executivo possa se mostrar capaz de poder vocalizar o sentimento da nação. Caso contrário, eu não vejo democracia sem que haja também um processo que seja consulta popular por eleições. Acredito que, como Vossa Excelência, senador, ao nosso sabatinado ex-ministro Alexandre de Moraes, na sua tese propõe mudanças na indicação de ministros, eu acho que nós temos que avançar nessas propostas, não só a quarentena, mas eu acho que, além disso, essa casa deveria receber mais nomes para que pudesse avaliar aquele que deveria ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, não por uma indicação única, mas uma lista constituída por mais nomes, para que a casa buscasse, aí sim, aquele que retornasse ao Supremo Tribunal Federal aquilo que é a função, princípio, além de interpretar a Constituição brasileira, que é também o elemento moderador entre os poderes. É fundamental que tenhamos esse compromisso em avançarmos também em períodos de mandatos. Isso faz com que haja uma maior oxigenação do Supremo Tribunal Federal, como também em todas as instâncias, e aí sim, estendendo também aos tribunais e fazendo com que este processo de rodízio definido em mandatos possa cada vez mais dar celeridade e cada vez mais exigir o cumprimento das suas ações. Um ponto que acredito ser fundamental também é que cargos como esses, com essa relevância, não deveriam participar ou ter uma quarentena um pouco mais ampla de qualquer processo eleitoral na disputa de cargos futuros. Eu entendo, Vossa Excelência, senhor Alexandre de Moraes, que o momento hoje é de nós termos uma noção da realidade que nós estamos vivendo. A Casa sabe das dificuldades, os parlamentares sabem das dificuldades de poder hoje chegar diante da sociedade e ter que explicar uma sequela que nós recebemos de 12.400.000 desempregados. Uma crise avassaladora. E isto recai sobre nossos ombros e sobre todos os poderes. E junto a isso, senhor ministro, senhor sabatinado, doutor Alexandre de Moraes, nós estamos vendo decisões que nos preocupam enormemente. Veja bem, agora vamos sair da discussão mais ampla
macro e vamos entrar na vida como ela é. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal acaba de acolher e dar repercussão geral ao pleito de um detento, um latrocida, no Mato Grosso do Sul, que alegou que dormia com a cabeça encostada na privada. O Tribunal do Mato Grosso do Sul simplesmente desconsiderou esta queixa do presidiário. Veio para Brasília, e o que ocorreu, com uma ampla maioria, não todos, alguns trabalharam no sentido de impor uma remissão da pena, uma diminuição da pena, mas, querendo ou não, houve uma indenização fixada em R$2.000. Eu pergunto a Vossa Excelência, nós temos aqui no capítulo 5º, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Nós temos aqui, no mesmo artigo 5º, é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral, o que embasou a decisão do Supremo. Nós temos no artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, e cita todos eles. Nós temos aqui também, na Constituição brasileira, a citação em relação à área da saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós temos em relação à educação, também constitucionalmente aqui definida, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Com isso eu formulo a pergunta. Pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência não acha que diante de um quadro como esse, foi extremamente inoportuno, inadequado esta decisão? Veja, só de febre amarela são centenas de óbitos nesses últimos dias. Por falta de atendimento nos hospitais, morrendo nas filas, inúmeros, incontáveis. Nós temos uma situação onde a população brasileira é hoje saqueada, assassinada, veja o que ocorreu no Espírito Santo, onde as facções encasteladas nos presídios, elas hoje determinam as regras e muitas vezes o Estado brasileiro, é algo inédito, tem que conversar com o bandido para que possa trazer o mínimo de tranquilidade à sociedade brasileira. A que ponto chegou o Estado brasileiro? Então, diante de um fato como esse que eu relato a Vossa Excelência, eu pergunto, como é que nós podemos admitir que um cidadão que está hoje vendo o filho morrer na fila do hospital, ou que foi morto por um bandido, ou que hoje não tem a menor condição de poder continuar os seus estudos, e de repente ele ouve que o Supremo Tribunal Federal indenizou um cidadão que é um latrocida. O que é que ele é? Ele é um cidadão que, ao roubar, matou a pessoa. E esse cidadão está sendo indenizado pelo governo brasileiro por R$2.000. Porque as condições em que ele estava não são as condições ideais. Olha, senhor presidente, todos nós concordamos que o Estado tem que ter a função, mas tem que ter a prioridade. Nós não podemos confundir uma unha encravada com uma fratura exposta. O Brasil vive uma situação de uma fratura exposta. É inadmissível nós tentarmos trazer, neste momento, o cidadão admitir que um latrocida seja indenizado pelo Estado, que hoje
ele já vive numa condição de liberdade condicional e que o outro, a vítima da família, nada fez. Na cidade de Vossa Excelência, semana passada eu pegava um táxi. O taxista olhou para mim e disse: conheço o senhor. Quer dizer que eu tenho hoje 72 anos de idade. Sou avô, tinha um único filho, bandido matou meu filho, hoje ele recebe lá a Bolsa Reclusão e eu estou trabalhando até essas horas para poder manter meu neto, porque eu sou o único vivo na família. Essa situação, ela causa cada vez mais indignação. E o Estado brasileiro precisa, nessa hora, de poder tomar uma decisão clara. É exatamente saber quais são as suas prioridades. E esse Estado brasileiro chama-se Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a Vossa Excelência, o Estado brasileiro é inconstitucional? Obrigado. O Estado brasileiro... Senador Caiado, Vossa Excelência... perfeito. O Estado brasileiro, ele é inconstitucional? Vossa Excelência não acha que, diante de todos esses pressupostos, esses pontos levantados, Vossa Excelência não acha que a reforma do Estado é um imperativo obrigatório para nós revermos toda essa base da que está alicerçada a estrutura de Estado do país? Eu enxergo como sendo um momento, nessa arguição a Vossa Excelência, dizer que a discussão deve ser muito mais ampla. A discussão ela deve ser no sentido de fazer com que tenhamos a coragem de explicitar os problemas, dar o diagnóstico e enfrentá-los. Hoje o Brasil está sequestrado pelas facções, pelo MST, pelo MTST, por aqueles que acham que estão acima da lei e ameaçam, Senador Caiado, e nós sabemos o quanto a bandidagem tem progredido no Brasil. Mas Vossa Excelência a tem ainda 5 minutos foi depois. Exatamente essa, se o Estado brasileiro é inconstitucional. Agradeço a compreensão, senador Caiado, que ainda terá 5 minutos depois para a sua réplica. Com a palavra, o eminente ministro Alexandre Moraes. Eu agradeço as questões, colocações do senador Ronaldo Caiado. Em relação à primeira questão, já pude me manifestar, há diversas propostas, vários modelos a serem discutidos em relação à alteração, não só da forma de nomeação, mandato, questões de quarentena, questões de requisitos capacitários, e como eu cheguei a dizer em uma das intervenções, uma das oportunidades, não se chegou ainda no mundo todo a um modelo ideal. O que se pretende sempre é se aperfeiçoar, e o que nós podemos verificar empiricamente, e disse isso em uma das respostas, o que devemos verificar empiricamente é se esse método de escolha vem permitindo que o Supremo Tribunal Federal, historicamente, tenha decisões independentes, autônomas, e o que seria ou será possível de se aprimorar. Uma segunda questão, senador, o Supremo Tribunal Federal entendeu, já não nesse julgado que Vossa Excelência se referiu, mas em relação à questão penitenciária, em 2015, ao estado de coisas inconstitucionais. É a teoria que na Colômbia começou a ser analisada, ou seja, uma situação administrativa que aponta uma inconstitucionalidade. Eu diria, é uma teoria que tem respeitáveis defensores, mas é algo que pode, ao invés de atenuar e equilibrar a questão do ativismo judicial, é uma teoria que pode exacerbar o ativismo judicial e, eventualmente, colocar um conflito maior entre os poderes. Explico por quê. Obviamente, quando Vossa Excelência coloca muito bem, a saúde é um direito de todos, educação, ou seja, todos os agentes públicos gostariam de ter recursos exatamente para tudo. Mas nós, historicamente no Brasil, e de tempos em tempos, em virtude de crises econômicas, o gestor público precisa priorizar. E a prioridade é definida pela democracia.
Por que eu digo isso? A prioridade é definida pelo povo que elege o gestor público, os chefes do Poder Executivo, municipal, estadual, federal, elege deputados, senadores, para que, por meio desse voto, eles definam a prioridade. A prioridade das políticas públicas, a prioridade da legislação aplicada às políticas públicas é definida por meio da democracia. Então, temos, e exatamente foi essa a minha manifestação inicial e depois uma complementação, a necessidade de não se confundir a opção, a prioridade do legislador, a opção, a prioridade do administrador, com uma omissão voluntária em descumprir a Constituição. Não há recursos para tudo. Então, esse é um problema. Não vou, se Vossa Excelência me permite, me desculpa, obviamente, eu não vou entrar no mérito criticando ou elogiando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não seria, entendo nesse momento, nem oportuno nem ético, mas não vou me privar de comentar a questão que Vossa Excelência colocou, até porque 3 votos de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente essa foi a fundamentação em virtude do problema econômico em que vivemos, eles trataram a questão da dignidade e liberdade proporcionalmente à dignidade e liberdade, prevendo a remissão. E é importante colocar que, e foi citado isso no Supremo Tribunal Federal nas discussões, recentemente a Suprema Corte Americana foi chamada a decidir caso concreto também algo semelhante, onde, e nós achamos que esse problema às vezes é só brasileiro, não é, onde determinada penitenciária no estado da Califórnia, determinada penitenciária estava com 220%, 230% de superlotação. O que fez a Suprema Corte nesse caso concreto, e obviamente lá em virtude da vinculação do sistema norte-americano, passou a valer para todo o estado da Califórnia. Deu um prazo para que medidas administrativas fossem tomadas para reduzir para 175% a lotação. Ou seja, atuando dentro dos critérios que não iriam colocar um aumento da questão arrecadatória, um aumento de gastos públicos, atuando dentro da garantia dos direitos, mas mais da questão da prioridade do Executivo e Legislativo. Muito obrigado, ministro Alexandre, para a sua réplica de 5 minutos, eminente senador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Não vou extrapolar. Infelizmente, eu faço referência em relação ao momento. Isso tudo é o momento. Todos nós queremos que esteja ele no hospital, na escola, esteja ele na rua, esteja ele na penitenciária, que a Constituição seja cumprida e que a dignidade humana seja preservada e garantida ao cidadão. Agora, o que é chocante é diante da crise que nós estamos vivendo. E diante de uma situação como essa, essas decisões, elas chegam à população com uma dose muito alta de revolta, de indignação. As pessoas passam a contestar aquilo, senhor Alexandre Moraes, que sempre foi uma cultura nossa, a cultura de decisão judicial não se discute, cumpre-se. Isso é uma coisa que desde a escola é algo que faz parte da nossa formação. Mas é importante que tenhamos também decisões que não venham confrontar com a sociedade brasileira a tal ponto do cidadão com um pai com um filho doente numa fila de hospital imaginar e assistir uma situação como essa. Segundo ponto, nós precisamos de chegar a uma conclusão. O Brasil tem um estilo de governar que é esperar que o tempo resolva. Não decide. E quando decide a decisão, ela não é para fazer com que aquilo seja ou forme uma legislação definida sobre aquele tema ou firme uma jurisprudência naquele tema. Faço
referência à situação nossa hoje em relação às áreas indígenas do país. É um problema sério. Sabe por quê? Porque ali o cidadão tem a certidão do Estado, o reconhecimento da posse, a terra produtiva, e ele simplesmente é dali desalojado, ele não recebe, não é indenizado e simplesmente ele é vítima de uma estrutura que o Estado o induziu e deu a ele todas as garantias necessárias naquele momento. Então, a segurança jurídica hoje no país é algo que precisa voltar a existir. Não só na porta da Assembleia Legislativa, como Vossa Excelência colocou aqui, muito bem, é inaceitável o cidadão ficar ali com o rosto tampado e com rojões direcionados para achar que tem o direito de agredir ou de incendiar ou de queimar quem quer que seja com seus rojões. Não é aceitável o cidadão sair e depredar todas as lojas por onde ele passa. Mas também não é aceitável que o cidadão simplesmente, em cima de laudos falsos, a grande maioria, venham alegar ali que existe a condição daquelas áreas serem áreas indígenas, sem sequer respeitar aqueles que lá estão. Tudo bem, área indígena, o Estado vai lá, indeniza, porque o Estado deu a certidão, registrou a terra dele, indeniza e ele vai embora. Tudo bem. Agora, o que não é aceitável é simplesmente vir esses antropólogos de plantão aí, tá certo? E que hoje já tem 339 novas áreas de terras indígenas do país, que vai acrescer mais 20% ao território nacional, que é de terra produtiva, que serão transferidas. E o cidadão, ele é expropriado, ele não tem sequer o direito de receber, tá certo, a TDA ou as suas indenizações, quando na maioria das vezes ainda é vitimado com sua família, tem toda a sua propriedade ali destruída e, no entanto, existe a ausência do Estado. A ausência do Estado. Isso que é inadmissível nós, hoje em dia, assistirmos na situação dessa insegurança jurídica que tem trazido também um clima de enfrentamento no campo. Muito obrigado. Senhor presidente, cumpri o tempo, ainda com 40 segundos ainda de folga. Obrigado. Está de parabéns, senador Caiado.